Olá! Hoje no IPC Esclarece vamos tratar de dois parafenômenos conhecidos como pré-cognição e retrocognição. O estudo teórico e prático dos fenômenos parapsíquicos pelas ciências projeciologia e conscienciologia visam o desenvolvimento e a evolução da consciência, que vivencia e comprova por si mesma a existência de outras dimensões. Assim, de acordo com essas ciências, todas as pessoas podem vir a desenvolver capacidades parapsíquicas, dependendo este desenvolvimento da vontade, determinação, intenção e superação dos próprios traços pessoais. O importante é desenvolver a capacidade de maneira sadia, com objetivos éticos e assistenciais, em prol da evolução da consciência. Desse modo, a pré-cognição, nos estudos da conscienciologia, é a faculdade perceptiva pela qual a consciência, projetada fora do corpo humano, fica conhecendo fatos indeterminados, vindouros, inclusive objetos, cenas e formas distantes no tempo futuro. A retrocognição, por sua vez, é a faculdade perceptiva pela qual a consciência intrafísica, projetada do corpo humano, fica conhecendo fatos, cenas, formas, objetos e sucessos e vivências pertencentes ao tempo passado, distante ou recente, implicando em um acesso à nossa memória extrafísica, a chamada holomemória. Em outras palavras, este parafenômeno se trata mais da repercussão de informações armazenadas do que de uma mera percepção. Muitas pré-cognições costumam ocorrer durante as experiências de projeção para fora do corpo físico, as quais normalmente são interpretadas como sonhos. Esse parafenômeno é correntemente conhecido como premonição, pressentimento, radar extrafísico, memória antecipada ou profecia. Por outro lado, quando há ocorrência de retrocognições em que a consciência inteira de fatos passados anteriores à sua atual existência e situa personalidades que estejam ressomadas ou reencarnadas na dimensão física atualmente, pode fazer previsões de acontecimentos para o futuro próximo. Na faculdade perceptiva da pré-cognição, pela qual a consciência fica conhecendo fatos indeterminados vindouros, incluindo objetos, cenas, formas distantes no tempo futuro, quando relacionada ao futuro do próprio sensitivo, esta é denominada auto-pré-cognição. O mecanismo desse fenômeno envolve o mental soma, o corpo das ideias, e é uma espécie de conclusão sobre o conjunto grande de variáveis que se torna acessível ao experimentador. Por outro lado, a ocorrência de retrocognição em que a consciência intrafísica projetada se inteira de fatos passados, anteriores à presente existência, situa personagens antigos e ressomados ou reencarnados atualmente, que permitem fazer previsões projetivas de acontecimentos para o futuro próximo. A pré-cognição é um tipo de parapercepção bastante conhecida, visto que é comum as pessoas relatarem pressentimentos de ocorrências que posteriormente acabam se confirmando. Costuma se manifestar de forma inesperada no estado de vigília física ordinária quando a consciência está acordada, por meio de intuições, visões ou cenas acerca de fatos futuros. Este parafenômeno costuma vir acompanhado de atributos parapsíquicos tais como a telepatia e a clarividência. Assim como as pré-cognições, as retrocognições também costumam ocorrer durante as projeções da consciência, quando os fatos rememorados se referem a vidas anteriores, sendo este fenômeno também conhecido como lembrança de vidas passadas. Se compararmos o parafenômeno da pré-cognição com o da clarividência, por exemplo, podemos fazer uma analogia, equiparando este fenômeno a uma partida de futebol, que está acontecendo ao vivo, com a videogravação dessa partida assistida posteriormente. Assim, assistir uma partida ao vivo é análogo a vivenciar o fenômeno da clarividência, em termos do que está acontecendo no momento da observação. Já assistir à gravação da partida posteriormente, as imagens armazenadas do vídeo equivaleriam ao fenômeno da retrocognição. A retrocognição, através de lembranças ou rememorações, pode se referir a eventos da atual existência ou de retrovidas, num passado mais ou menos distante, já conhecido ou totalmente desconhecido. Também pode se referir ao intervalo entre duas existências, do período intermissivo, por exemplo, o período imediatamente anterior a esta atual existência. Importante também destacar que a pré-cognição, por sua vez, não se trata de algo garantido, mas representa uma probabilidade de determinada situação vir a acontecer em um futuro mais ou menos distante,
Caso contrário, não haveria sentido em se falar em livre-arbítrio. Assim, por hipótese, as consciências envolvidas no parafenômeno de uma pré-cognição teriam a possibilidade de reverter o que foi previsto, a partir dos atributos de sua própria vontade e de seu discernimento. Porém, quanto maior o número de consciências envolvidas em uma pré-cognição, maior a probabilidade para que o evento antes previsto venha realmente a ocorrer. A retrocognição, por sua vez, vivenciada pela consciência projetada, pode se referir a eventos de sua existência atual ou de vidas intrafísicas pretéritas, já conhecidas ou inteiramente desconhecidas, sempre através de recursos de parapercepção que extrapolam as possibilidades da memória física ordinária ou memória cerebral e a inferência racional a partir de fatos conhecidos. Geralmente, os eventos de pré-cognição têm duração mais curta, frequentemente apresentados em forma de flashes, imagens estáticas ou em movimento, que costumam durar menos de 1 minuto. Sob outro aspecto do fenômeno, as experiências retrocognitivas podem ser de 2 categorias, pessoais e alheias. As experiências retrocognitivas pessoais são aquelas que dizem respeito às vivências passadas menos complexas da própria consciência. As experiências retrocognitivas alheias são aquelas que se referem às experiências passadas, mas complexas, de outrem, em geral nas circunstâncias em que o projetor intrafísico, funcionando como sensitivo na dimensão humana, se intera através da assimilação simpática, da psicofonia extrafísica e da rememoração projetiva, das vivências de alguém que já passou pela dessoma ou morte física. Já durante um evento de pré-cognição com cenários de imagens, é comum que o experimentador entre em uma espécie de transe temporário e relate posteriormente que não tinha controle sobre a experiência, como por exemplo poder escolher a perspectiva de observação do evento ou autonomia em interrompê-la. Uma vez que tenhamos um complexo fenômeno que reúne retro e pré-cognição, a consciência, ao expandir assim o conhecimento de sua própria holobiografia, ou seja, experiências acumuladas de suas vidas pregressas, ela passa então a fundamentar as bases do processo de uma próxima existência. Os fenômenos de pré-cognição e de retrocognição podem se apresentar na tela mental do experimentador. Não é o tempo ou o amanhã que expõe com lógica a estrutura do fenômeno da pré-cognição. A fundamentação do raciocínio científico tradicional consiste em explicar o amanhã pelo hoje, a essência da prospectiva, e não o hoje pelo amanhã, a essência da pré-cognição. Somente a multidimensionalidade e a descoincidência dos veículos de manifestação da consciência conseguem explicitar as ocorrências da pré-cognição, dentro do hoje e amanhã, uma realidade una, pois o amanhã, a rigor, é uma inexistência. Nas pesquisas e experimentações realizadas por investigadores das ciências projeciologia e conscienciologia, por hipótese, entendemos que os diversos tipos de pré-cognição, sejam elas de cunho mais ou menos realístico, intuitivo, onírico, projetivo, induzido ou espontâneo, quase sempre vem acompanhado de uma sensação mais ou menos intensa de que algo vai acontecer. A partir do que foi aqui abordado, é possível empregar os fenômenos parapsíquicos ou paranormais como ferramentas de pesquisa no entendimento de si mesmo e dos outros, pressupondo-se que o pesquisador produza por si mesmo os fenômenos parapsíquicos a partir de técnicas que empregam a vontade, tirando delas suas próprias conclusões. E você? Já teve alguma experiência retro ou pré-cognitiva? Já parou para pensar o quanto tais experiências têm reflexo nas ações do seu dia a dia, muitas vezes determinando seu modo de pensar e agir? Se você ficou interessado nesta temática, curta e compartilhe este vídeo, pesquise, questione, debata com seus amigos e compartilhe suas experiências conosco, buscando a sede do IPC mais próxima. Grata por sua atenção e até a próxima!